Hoje nós vamos falar de storytelling, de quem não tem ideia de o que falar, do que gravar, do que escrever, para quem quer aumentar o volume e criar com mais facilidade. É um vídeo para quem não tem tempo e quer aprender tempo assim como eu, assim ó, no improviso, sem pensar muito e sem gastar mais tempo do que o tempo da gravação. Storytelling, que é a palavra do marketing para isso que é contar histórias. É muito peculiar isso e existem N fatores para fazer esse estilo de vídeo, que é então o talking head, para onde você só olha e fala. E dentro deles existe um ponto central, um fator central que faz esse vídeo dar certo. E o fator central dele é a história que você conta. Eu quero te apresentar então, olha, uma estrutura de história para você entender, uma estrutura bem simples, tá? Se você quer se aprofundar e aprender essa estrutura em detalhes, vale a pena ler o livro A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler, é muito bom. E essa estrutura, ela vai te dar uma noção de como uma história funciona realmente. Por que que isso é bom? Porque você precisa entender como uma história funciona. Pensa comigo. Todo o conteúdo que você grava, todo vídeo, todo texto, ele pode acompanhar essa estrutura, mesmo que a história seja a menos interessante do universo. Porque o que vai tornar a história realmente interessante são duas coisas. É você estar dentro da estrutura e fazer o que a estrutura proporciona, você vai entender, e você então conseguir olhar para os detalhes que ninguém está olhando. Isso é muito importante. Então você tem que entender o seguinte: toda história ela é um contraste entre um equilíbrio, ok? Um equilíbrio inicial de um mundo e um novo equilíbrio desse mesmo mundo. Dito de outra forma, a gente pode olhar para isso de outra forma. Toda história, ela é o contraste entre o momento atual, o cenário atual e o cenário futuro. Então pensa o seguinte, ó. Hoje você está aqui nesse momento, tá? Provavelmente porque você quer aprender, colocar e contar melhor as histórias, tá? Então eu vou estabelecer aqui no começo desse vídeo o cenário atual. Como então o mundo atual está organizado? Qual é a organização do mundo atual? Você tem dificuldade de gravar vídeos, ou então você não sabe contar histórias, ou você gostaria de melhorar. Tem um mundo com problema, e o problema desse mundo é storytelling. Então, ó, sempre que você vai começar a contar uma história, a parte inicial da história é o equilíbrio atual. E o equilíbrio atual, do ponto de vista do ensino, por assim dizer, e do crescimento, é sempre um equilíbrio com um determinado pequeno problema, tá? Vamos voltar agora. Eu vou ficar fazendo esse paralelo aqui, porque eu acredito que com esse paralelo você vai entender o negócio. Lá, o Christopher Vogler, ele não faz filme. Ele faz filme também, ele é roteirista, mas o Christopher, ele estabelece que uma história é em três atos: ato um, ato 2 e ato 3. E nós não vamos olhar para todos os atos da sua forma detalhada, porque senão teria que seguir 12 passos como ele segue em sua jornada. Então nós vamos olhar para três pontos principais. Existe esse mundo atual, e dentro desse mundo atual tem um problema que aparece e retira totalmente o equilíbrio desse mundo atual. Então toda a história começa com um determinado mundo atual, com um determinado ponto de equilíbrio. E alguma coisa acontece que quebra totalmente o equilíbrio desse mundo. Vamos voltar então para o nosso caso aqui, para o nosso exemplo que nós estamos usando. Pensa, o que eu estabeleci aqui no começo? Olha, se você não consegue gravar, se você tem dificuldade de contar história, se você quer produzir com mais fluidez, gastando menos tempo, o que eu estou fazendo? Ó, eu estou te dando características do mundo atual. Só que, como eu não estou te contando, não estou fazendo um filme, não estou escrevendo um livro, um romance, eu já estou embutindo o problema imediatamente. Então eu não estou colocando um problema que vai tirar o equilíbrio, tá? Eu já estou te dizendo, o problema é o seguinte: você está perdendo tempo, você não está conseguindo gravar seus vídeos, você precisa aprender a contar histórias. E eu vou vir agora então, e eu estou vindo aqui para vocês com uma solução para esse pequeno problema. É simples. E essa solução para esse problema, uma vez que ela é colocada em prática, ela vai te colocar num novo cenário, em um novo equilíbrio. Só que esse novo equilíbrio é o equilíbrio de onde as coisas
já funcionam, aonde esse problema não existe mais, ok? Guarda bem isso, ó. Vamos para o paralelo aqui agora. Na jornada do escritor, ele diz o seguinte: existe o equilíbrio atual, algo acontece, um problema vem, quebra esse equilíbrio. Faz com que então o personagem principal, o herói da coisa, tenha que enfrentar desafios. Ele precisa também, além de enfrentar, ele precisa encontrar e vencer esses desafios. E coloca o mundo então num novo equilíbrio. Isso é basicamente a jornada do herói. A jornada do herói, então, é esse estilo de história por onde, veja bem, um personagem vive num determinado equilíbrio, um problema acontece e ele é o cara que vai solucionar esse problema. E para ele solucionar isso, ele vai para uma jornada. Então ele vai ter que enfrentar desafios, enfrentar dificuldades, e essa jornada vai ter duas coisas importantes. Ela é tanto um crescimento material, ou seja, ele vai vencer os desafios, quanto um crescimento interior. Então esse cara vai amadurecer durante essa jornada. E quando acabar a história, quando ele vencer os desafios, volta então para um novo mundo, aonde ele está interiormente melhor e o mundo também está melhor. Se você pegar uma história muito boa, para você identificar isso muito rápido e lindamente, é o Hobbit. O que é o Hobbit? Ó, existe ali o Bilbo, que está parado ali no condado dele, vivendo a vida dele tranquilo. O mundo está ali num equilíbrio, ok? E ele está ali tranquilo, curtindo a vida dele, achou um anelzinho, ele tem um anel tranquilo, e de repente chega o Gandalf ali para ele e fala assim para ele: ó, tem esse monte de anões aqui, eles precisam de ajuda para fazer alguma coisa. Então o Hobbit, o Bilbo, tira o Gandalf, tira ele daquele equilíbrio inicial, porque a vida dele estava pacífica. E de repente chega um cara e chega: você tem que ajudar aqui, senão os caras vão se ferrar. E ele pensa, pensa, pensa e vai. Então ele entra na jornada do herói. E quando ele entra nessa jornada, ele vai ter muitas dificuldades, vai ter dragão, vai ter exército, um monte de coisas para ele resolver. E o Bilbo vai resolver os problemas, mas o mais importante, você percebe que o Bilbo, olha só, ele vai amadurecendo ao longo da história. Então, quando ele vence os problemas e vai entrar num novo equilíbrio, ele vai voltar para o condado feliz da vida, tudo foi resolvido, ele vai voltar diferente. O mundo então está melhor porque ele resolveu os problemas, mas ele também está melhor. Aí então, ó, nós voltamos para o nosso caso. Presta atenção. Se você não consegue criar um conteúdo, o que tem que acontecer de verdade é: eu vou estabelecer o cenário inicial, do tipo assim, você como criar vídeos melhores, coisa e tal. E eu vou apresentar para você um caminho, uma jornada, para você então resolver esse problema. Mas a resolução desse problema, você vai crescer resolvendo esse problema. Essa é a sacada mais importante de todas aqui, desse vídeo, sabe por quê? Porque se eu te apresento um cenário inicial, tá? Eu apresentando essa jornada possível, para que então você vai transformar todo esse cenário e transformar ele num cenário futuro. E essa jornada então, ela te proporciona um crescimento interior. Aquilo que você ganha é um resultado duplo. Você tanto vai ganhar a solução do problema, ou seja, a tua vida melhorar, o teu mundo exterior melhora, mas você também vai ganhar algo interno. Isso significa então que o meu vídeo tem duplo valor, não é? Agora, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pro teu lado agora. Ou melhor, ó, vamos adicionar um novo elemento nisso, porque um novo elemento aqui vai ser muito útil para nós. Bora lá? Tem um rapaz que viveu no século passado, Vinícius Harsh, eu acho, e ele percebeu e descobriu que tem uma coisa na natureza humana que nós desejamos as coisas porque nós estamos imitando alguém. Então nós olhamos para uma pessoa, olha isso, e essa pessoa se torna um modelo para nós. E por conta dessa pessoa, nós desejamos as coisas. Então ele percebeu o seguinte: você não deseja um iPhone porque um iPhone é bom. Você deseja um iPhone
Porque existe um modelo intermediando esse desejo. Eu vejo alguém com iPhone, eu olho para o cara, eu vejo o iPhone dele, aquele cara vira um modelo para mim e eu falo, eu preciso ser um pouco mais como esse cara, eu preciso ter um iPhone. Isso é uma outra simplificação para o nosso caso. Porque, pensa comigo, existe muito mais nessa teoria, muito, muito mais. Mas o que é importante? Quando nós estamos aqui no digital, quando eu venho aqui gravar um vídeo, conversar com vocês, eu não sou só um transmissor da mensagem, eu não sou só um mensageiro te falando o que fazer, mas eu também sou de alguma forma um modelo para aquilo que você vai fazer, entende? Então eu preciso adicionar esse elemento porque ele é importante. Toda vez que eu vou criar um conteúdo, a minha história, ela é um dos melhores exemplos que eu posso usar, não é? Para como eu vou te mostrar como agir na sua história. Porque pensa comigo, olha que interessante, a partir do momento que eu comecei a gravar esse vídeo, eu estou me colocando em uma posição de me colocar no modelo de alguma forma para você, entende? Todo professor, de alguma forma, ele é um modelo. Porque então toda autoridade faz isso com a gente. Então, quando você vende na internet, quando você vai para a internet, quando você grava um conteúdo, grava um vídeo, você não só está ali aprendendo a contar uma história, você também precisa aprender a usar a sua história para contar a história do vídeo, entende? Para então influenciar na história de quem está assistindo. Eu sei que isso daqui parece que é um pouco confuso no começo, mas eu vou te esclarecer nesses próximos segundos agora. Nós temos que contar aqui sempre três histórias aqui, quando nós vamos gravar. Nós contamos a nossa história, nós contamos a história da nossa empresa, para que então, ao ouvir essas duas histórias, a pessoa que está nos ouvindo, ela consiga imaginar a sua própria história, entende? E ela encaixa então as peças para que ela possa contar a sua história. Então, de certa forma, indiretamente, eu estou tentando contar para você a sua própria história, ou então te fazer enxergar a sua própria história. Vamos voltar aqui para o que eu estava falando inicialmente, ó. Quando eu venho aqui e estabeleço um cenário atual para vocês, eu preciso me usar de exemplo, tá? Para que então eu possa demonstrar como esse cenário é, para ficar mais palpável. E eu preciso me usar de exemplo para te explicar como você vai andar nessa jornada até no cenário futuro. Lembra sempre disso, é sempre um contraste entre um cenário atual, onde há um problema, e um cenário futuro, onde esse problema não existe. Parêntese no vídeo, é assim que funciona a venda. Toda venda é isso. O vendedor estabelece um cenário atual com um problema, um cenário futuro sem problemas e mostrando que ele tem a solução. Ele tem a ponte entre os dois. É esquisito, mas deu para entender, né? Então veja, quando eu venho aqui, eu estabeleço para você um cenário atual, tá? Eu trago a minha história para você. Agora entra aqui, ó, a minha história nesse vídeo. Veja, eu percebi que se eu começasse todos os meus posts somente dando um contexto para as pessoas de onde eu estava, ok, e o que estava acontecendo, eu tinha muito mais engajamento. Então eu começo meus posts dizendo assim, olha, semana passada eu assisti um filme e continua a história. Outro dia atrás a minha esposa estava conversando comigo, me disse tal frase. Ontem, por exemplo, eu li um livro e naquele livro tinha uma ideia que eu preciso trazer aqui para vocês. Então eu percebi que sempre que eu contextualizava com a minha história, eu me inseria dentro disso e eu usava a minha história para estabelecer o problema ou o cenário atual. E depois disso tudo, eu ainda usava a minha história e o que eu aprendi com a minha experiência, com os meus estudos, para mostrar o caminho a ser seguido. Olha isso, as pessoas engajam muito mais. E não só engajam muito mais, dá like, não. Elas conseguiam fazer muito mais coisa com aquilo, o que é muito impressionante. Então, perceba que isso gera muito mais resultado na vida das pessoas. Agora, vamos organizar tudo que eu falei até agora? Ponto número 1, presta atenção. Você tem sempre uma história
que você tem que contar em todos os teus vídeos, tá? Isso é fundamental. Toda história ela é dividida em 3 atos que nós podemos resumir de um modo simplificado, onde existe um cenário atual, um problema acontece nesse cenário e te convida então para uma jornada para solucionar esse problema, e isso estabelece um cenário futuro onde não tem mais esse problema. Todo cenário futuro é um novo equilíbrio, é um novo equilíbrio exterior, a vida mudou e também é um equilíbrio interior. Você cresceu e amadureceu. Entende? Ponto número 2. Quando você vem gravar um vídeo, a primeira coisa a se fazer é estabelecer um contexto. Por quê? Porque o contexto ajuda a tornar então concreto o cenário atual. Ajuda a pessoa a compreender aonde ela está entrando e sobre o que a coisa será, sobre o que você está tratando no vídeo. Ok? Deu para entender? E esse contexto vai permitir então você encaixar o cenário atual imediatamente com essa jornada, a jornada de solução, ou então uma jornada de resolução do problema. E o que isso vai facilitar demais a facilitar ali, mostrar o cenário futuro. Esse é o ponto 2. Ponto 3 agora. Você é sempre o modelo quando você vai criar um conteúdo. Sendo então um modelo, a tua história ela é primordial para então criar a possibilidade para a história do outro. Porque a nossa vida aqui é uma nossa história sendo contada. E nós só conseguimos criar uma vida com base nas possibilidades que nós temos. E as possibilidades que nós temos são outras histórias de vida. São elas fictícias ou não fictícias. Parênteses mais uma vez aqui. Por isso é tão importante a literatura. Porque a literatura, ela vai te dar histórias possíveis. Ah, mas não tem sentido, por exemplo, não tem possibilidade de eu ser um hobbit, morar num condado, lutar com um dragão e salvar os anões de uma briga com orcs, por exemplo. Claro que não, por óbvio. Mas pensa, aquela história, ela vai demonstrar certas escolhas que o Bilbo vai fazer, como por exemplo, ele não escolhe o tesouro do dragão, ele escolhe a amizade. Ele não escolhe dar a pedra para o cara que está precisando para ser então todo poderoso. Ele escolhe dar a pedra, que ele vai dar essa pedra quando ele vai solucionar essa guerra. Então o Bilbo nos demonstra uma sabedoria nas decisões, que nós então não conseguimos ter por inteligência própria. Nós só conseguimos ter quando o nosso inconsciente guardou uma série de modelos e nós então vamos tomar decisões com base nesses modelos. Aí que vem o ponto 4, o mais importante de todos. Eu falei que eu tinha o ápice do vídeo, mas esse deve ser o ponto mais importante. Você é o modelo. Então, você tem que se tornar o melhor modelo possível. E quanto melhor você é como esse modelo, mais as pessoas vão ouvir as suas histórias. Porque a possibilidade que você está apresentando é muito mais elevada. Então veja, presta atenção. Quando eu vim contar aqui uma história e eu estabeleço um cenário atual, tá? E eu, dentro desse cenário, coloco um problema, quanto mais eu tenho experiência de vida e estudo para eu conseguir pegar esse problema e ter um resultado na minha vida em cima daquele problema, melhor eu vou ser como modelo nessa história. E quanto melhor eu sou como modelo, mais as pessoas vão aderir a me escutar. Entende? Veja só. Vamos resolver então tudo isso de uma forma prática, porque senão vai ficar muito abstrato aqui, tá? O que você deveria fazer? Você deveria então pegar e fazer uma lista, tá? Uma lista com vários e vários problemas da sua vida. Elenca todos. Então você vai começar a procurar dentro dessa lista quais desses problemas aqueles que você resolveu. Então você vai começar a adicionar episódios reais. Pensa assim, eu estou tentando te ajudar a encontrar a parte interessante da sua vida. Porque todas as vidas, por mais ordinárias que elas sejam, elas são cheias de elementos extraordinários. E a literatura realmente é só isso. Quando você lê ali, por exemplo, Grandes Esperanças, quando você lê O Vermelho e o Negro, são histórias comuns daquele tipo de época. Quando você lê Jane Austen, Orgulho e Preconceito,
Não tem nada de extraordinário naquela história. O que é extraordinário é como a forma da história é contada e os detalhes que nela aparecem. Quando você faz uma lista de todos os problemas que você pode lembrar, ela é crescente, ela nunca vai acabar na sua vida. E você então vai começar a identificar todos aqueles que você solucionou. Você vai encontrar, olha só, pequenas vitórias, pequenos resultados na sua vida. Então você não precisa ser um Elon Musk, um Steve Jobs, ter uma vida extraordinária, ser um nômade digital que viaja para Dubai, que viaja para China, para Barcelona, para Madrid, que seja, Estados Unidos. Você não precisa ser isso, sabe por quê? Presta atenção que isso é muito importante. Você vai contar nessas pequenas vitórias do dia a dia que são aquilo que as pessoas querem. As pessoas querem as pequenas vitórias porque a vida delas não é extraordinária. Ninguém é o Steve Jobs. Então as pessoas não têm problemas do Steve Jobs. As pessoas, elas têm problemas comuns e elas querem resolver os problemas comuns. Quando você encontra as pequenas vitórias da sua vida, você consegue apresentar elas num contexto, nos seus vídeos, e isso então vai virando um modelo de vida para as pessoas. Entende? Pouco a pouco, elas vão conseguir também pequenas vitórias na vida delas. Por quê? Ou então, desde que você aponte pequenas ações que você tomou para resolver os problemas. Você não precisa apontar o caminho inteiro. Você não precisa apontar todas as ações. Você precisa dar pequenos elementos. Entende? Porque, pensa, é uma coisa bem curiosa isso. A gente tem que saber o método completo, que é isso que a gente precisa para ter resultado na vida. Mas isso inventaram. Nunca foi assim. Ninguém nunca teve os resultados que quis na vida seguindo um método fechado, encaixado. Não é assim que funciona. Você vai juntando um monte de pequenos elementos, juntando todos eles, e de repente você sabe o que fazer em todas as situações. Então você tem que chegar no vídeo realmente, contextualizar a pessoa com uma história tua e mostrar então as pequenas vitórias que você obteve, as pequenas ações que você fez para obter essas vitórias. Então faça a lista dos problemas, faça a lista de todos que você solucionou e comece a se perguntar assim: quais foram as ações que, por menor que foram as ações, que eu tive aquele ganho? Pensa, ó, por exemplo, eu fiz uma planilha para me organizar, mas às vezes é só uma planilha que a pessoa precisa para se organizar. E você vai vendo então que pouco a pouco os seus vídeos vão se tornar cada vez mais interessantes. E cada vez que eles vão se tornando mais interessantes, você vai aprendendo a se comunicar. E você vai aprender a transmitir as suas ideias de forma mais agradável. Entende? É por isso que o storytelling é o nome do marketing para esse negócio. Entende? Esse nome ele faz a gente pensar que precisa de uma coisa extraordinária, mas na verdade não é isso. Na verdade você precisa só compartilhar com as pessoas o desenvolvimento da tua vida. E conforme a tua vida vai se desenvolvendo, e você mostra o desenvolvimento das suas ideias, porque isso então vai demonstrar o crescimento exterior e o crescimento interior, demonstrando vitória e amadurecimento. Você demonstrando vitória e amadurecimento, você vai se tornando um modelo cada vez mais relevante para as pessoas. Entende? Isso tem que ser real, tua vida tem que crescer. E conforme se torna um modelo mais relevante, as pessoas vão te seguindo mais e o teu conteúdo vai funcionar. Basicamente é isso. Eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Muito obrigado por estar aqui comigo. Se inscreva no meu canal se não é inscrito. Vamos para a próxima. Obrigado, fiquem com Deus. Fui!